Can I borrow this? What indeed could one do? Just stand back and watch and try not to get involved. Begbie didn't do drugs either. He just did people. That's what he got off on. His own sensory addiction. Ah, lassie got blasted. No cunt leaves here till we find out what cunt did it. Who the fuck are you? Yes! Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 111. Eu sou Rafael Arinelli e eu não fumo, não bebo e não cheiro, eu só minto um pouco. Boa. Parafraseei Tim Maia. Tem que fazer referências anteriores, no podcast anterior. Exatamente. Eu sou o Daniel Cury e eu queria dizer que eu tô assado que nem um bolo. Só que esse trocadilho funciona só em inglês, né? Não funciona em português. Assado que nem um bolo. O inglês seria... Baked as a cake, seria tipo drogadão que nem um bolo, entendeu? Não faz sentido. Não faz. Em português faz sentido, sei lá, se você não se limpar e precisa passar hipoglós depois. Não faz sentido nenhum, né? É bem anti-higiênico até. Foi um comentário bem de um cara chapadão, né? Aqui é o Henrique Risato e eu vou apertar, mas não vou acender agora. Parafraseando Bezerra da Silva. Muito bom, muito bom. E aqui é o Eduardo Couto, sou participante de Primeira Viagem e na violência nós esquecemos quem somos. É verdade. Depende, se for aquela violência sadomasoquista, talvez você até se encontre. Nossa. Foi horrível Não, essa. O pior é que fez sentido. Pois é. Eduardo Couto participando aqui com a gente pela primeira vez e veio para conversarmos sobre as drogas no cinema. Vamos falar um pouco sobre como esse tema é abordado dentro do cinema, como que filmes que retratam isso de uma melhor forma ou de uma pior forma, né? Vamos tentar descobrir um pouco isso, mas antes da gente começar, gostaria que o Eduardo aí se apresentasse, porque como você disse, marinheiro de primeira viagem, mas você veio da onde, Eduardo? Apesar do lugar que eu vim, eu não só falo de esporte, eu venho da Rádio Esporte Clube. Lá a gente fala basicamente sobre esporte, mas também tem um programinha de cinema. Nesse momento a gente está atualizando o nosso site, então a gente está um pouquinho de férias. A gente volta em novembro com os finais dos campeonatos e, claro, o dia encontro todas as segundas às 8h30 da noite. Putz, que legal, ó. Eu já tô levantando minha mão aqui porque dos três eu sou o que mais gosta de esporte. Então quando vocês precisarem de alguém, pode me chamar que eu tô louco pra gravar alguma coisa de futebol e tal, viu? Muito bem, vamos então começar o podcast sobre as drogas no cinema. Vamos falar então sobre esse tema tão polêmico, mas antes vamos pro quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo, então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Hoje a gente vai falar o quê? Sobre filmes com drogas ou drogas de filmes? Pegou essa agora? Dorgas. A gente vai falar de filme pra assistir drogado. Ah, sim, entendeu? Entendi. Pô, é verdade. uma terceira opção. Sabe um muito louco que eu reparei quando eu vi?
o Madagascar, o último Madagascar. Meu, é muito colorido, tem um monte de coisa. Você fala assim, mano, que é pra criança essa merda. E parece que, tipo, o LSD, assim, sabe? É tipo o Pokémon, a cena que dá. É, meio isso mesmo, meio isso. Epilepsia do Pokémon, só que daí, tipo, parece que, sei lá, tá querendo que as crianças tomem. Acho que os caras tomaram LSD pra fazer um filme pra criança. Sim, vamos deixar essa molecada doida aqui, né? É porque assim, mais. É bem isso mesmo, muito louco. Muito bem, se a pessoa que está nos escutando e que não fumou nada, não cheirou nada, né, e tem, assim, plenas condições de nos escrever, se essas pessoas quiserem mandar recados pra gente, Henrique, como que elas fazem para escrever pro Cinemação? Bom, você pode estar drogado ou não, mas você vai entrar no seu e-mail e você vai escrever para contato@cinemação.com. Se você der uma cheiradinha, vai lá no facebook.com/cinemação. Ou se você tá pilhado mesmo, tomou aquela cápsulazinha doida, é o Twitter, é o @cinemação, o @Daniel Cury, o @Arinelli e o @Henrique Risato. Se você pingou uma droga no olho, assim, um colírio, aí você vai no Instagram, que você vai ver as fotos bonitas, cheias de filtro, no @cinemação. E o Cinemação, ele tá também no Web Rádio Vagalume, que não é droga nenhuma, é uma web rádio muito boa. www.webradiovagalume.com. Toda sexta-feira às 10 horas, lá você tá fazendo esquenta, você ouve também o nosso podcast. E a reprise é o sábado ao meio-dia, que é o horário que você acorda. A Web Rádio Vagalume é tipo uísque, assim, é uma droga legalizada, uma coisa muito de boa. É, tem a voz lá do Márcio, então você vai relaxando. Do Flávio. Do Flávio, você vai relaxando, entrando na vibe, assim. É isso aí, cara. Muito bem, a gente tem todos esses contatos e se você ainda quiser, você entra no cinemação.com e vê lá todos os posts que a gente coloca diariamente para vocês lerem e todas as nossas redes sociais, inclusive aquelas que a gente às vezes nem comenta tanto aqui, porque as principais, sem dúvida, são o Facebook, o Twitter e o Instagram. Então, taca ali pau aí nos comentários, Marcos. Dani, agora a gente tem parceria nova, né? Que já nem é mais tão nova, já faz 3 semanas que a gente fala que é parceria nova, né? E na verdade é uma parceria que nos deixa muito feliz agora, que vai com a gente aí durante um bom tempo, né? De mãos dadas aí e que tá nos deixando muito feliz, não é isso? Isso mesmo, exatamente. A gente tá com uma parceria com a LA Film ou LA Film, né? Você pode escolher a pronúncia que você quiser, que é o Latin American Film Institute, que é uma escola de cinema com o curso mais completo e mais intenso da América Latina. Então, além de atuar como produtora de cinema e conservatório de artes, a LA Film promove intercâmbio cultural com um monte de escola de vários lugares do mundo. Então, se você quiser conhecer um pouquinho sobre a LA Film, entra lá no site lafilm.com.br, o filme sem o E no final, né? Em inglês. Então, lafilm.com.br. Conhece lá os cursos, vê lá o que você pode estudar, o que enfim, para você se inspirar também para estudar mais. Vê lá todas as qualidades da escola para você ver que é uma escola muito boa mesmo, não é só porque a gente está falando, não. É isso mesmo, e eles ainda estão no Facebook, estão no Twitter, você pode seguir os caras a rodo aí, vira e mexe, eles fazem promoções no Facebook, divulgam audiências que vão ter para quem quiser ganhar bolsa e tal, então é uma das melhores escolas e com certeza vale muito a pena você seguir aí a LA Film. Já aqui nas partes de comentários, né, que a gente finalmente chegou, a gente tem pequenos, assim, comentários rápidos dessa vez, mas comentários muito legais. Eu vou começar aqui com um comentário que a gente recebeu do Orozimbo Azamboja. Eu realmente acredito que esse seja o nome dele, e se for, eu achei muito legal, porque é assim, mostra até um certo raiz brasileira no seu nome, então achei muito legal esse nome, Orozimbo Azamboja, e ele escreveu Azambuja, exatamente, Azamboja não.
A Zambuja. Ele escreveu o seguinte: ouvi e gostei muito do podcast do pessoal do Cinemação. Parabéns, senhores, pelo trabalho. Continuarei ouvindo e recomendando. Achei muito legal, primeiro, pelo nome e segundo, por ele ter feito esse comentário, né? Sinal de que o trabalho que a gente está fazendo no podcast, no Cinemação, tá indo bem, tá crescendo e tal, e é muito legal quando você recebe esse feedback dos ouvintes, sabendo que, né, o podcast dá tanto trabalho, e quando a gente recebe um feedback assim, é a melhor coisa que tem. E o podcast... Fala. Pode falar. Viu só? O podcast ele vai evoluindo, porque isso aconteceu porque agora temos muitos microfones novos e tecnológicos, né? Um acaba atrapalhando o outro. Mas é legal porque o próprio podcast, ele acaba sendo referência. Se uma pessoa quer saber se um filme é legal ou não, esses filmes novos no cinema, quer conhecer um diretor. Tem alguns podcasts que a gente já falou, podcast só de um diretor com todos os filmes dele, sobre temas. Então o podcast aqui de Cinemação, ele tem conteúdo bem diversificado e todo mundo assim que ouve sempre acaba voltando e comenta. Então valeu, Orozimbo, pelo feedback. E eu sei tanto disso que eu conheci recentemente um podcast legal também, aí eu elogiei, mas eu elogiei porque eu sabia que eles iam gostar de ser elogiados, porque eu sei como isso é legal, então aí eu fiz isso. Aí no que eu fiz isso, eles ficaram sabendo do podcast e falaram que iam ouvir também. Então olha que legal como é tipo troca de mutuamente legais, assim. Mas foi um elogio sincero, assim? Foi um elogio sincero. Falso? Vou até falar aqui, é o Literário Cast. O site é literariocast.com. É muito legal. É de literatura e eles falam muito de educação e tudo mais. Então, assim, é bem desse tema. Não vão falar tanto de cinema, não vão falar, enfim, de outros temas. Mas é bem legal, muito bom, assim, um bate-papo bem bacana. Quem sabe eles não vêm aí também gravar com a gente daqui a algum tempo, né? De repente é uma oportunidade aí. Sim, adaptação literária pro cinema. Exatamente. Tem que ter a ver com os temas, porque senão... Não faz nem sentido a gente gravar um podcast chamado Cinemação e chamar uma pessoa, um grupo que grava um que se chama Literário Cast, e a gente falar de teatro, né? Tipo... então, eles vão falar... Tá. Não, o pior seria, tipo, falar de filme de sei lá... Filmes de zumbi. Por quê? Só se fosse Zumbi dos Palmares, aí podia falar de peças de teatro que retratam a escravidão. Muito bem, vai Henrique, emenda já com o seu comentário aí, porque seu comentário foi tão idiota que você merece agora já colocar alguma coisa que preste pra gente. Bom, tá, quem fez o comentário aqui foi não foi um comentário idiota como o meu, foi o Kleberson Alcântara. Ele fez no post aí que saiu essa semana, do Jared Leto pode ser o próximo Coringa. Aí o Kleberson comentou: Jared Leto pode ser o próximo Coringa? Como se o Ben Affleck já não estava sendo cagada demais. Medo desse filme. Olha, o Jared Leto levou o Oscar esse ano. E o Heath Ledger, ele levou um Oscar póstumo pelo trabalho no Batman Cavaleiro das Trevas. Então, assim, isso é interessante ter dois atores vendo o mesmo personagem, dois atores vencedores de Oscar. 3, né? Porque antes era o De Jack Niro, Nicholson. Eu falei De Niro porque eu tô louco, porque eu devo ter usado alguma droga. Mas Jack Nicholson ganhou o Oscar, né? Ganhou, ele fez por Melhor Impossível. Melhor Impossível com a Helen Hunt. Eu não sei não, eu acho que eu fico mais tranquilo com o Jared Leto sendo Coringa do que com o Ben Affleck sendo Batman. Mas calma lá, o Jared Leto não vai aparecer no Batman vs Superman, ele vai aparecer no Suicide Squad, ou Esquadrão Suicida, que eu ia falar Sexteto Sinistro porque é tudo com S. Suicida. Sexteto Sinistro é da Marvel, que é da Marvel. Não é da Marvel, ou esse daqui é da DC. Que não é da Marvel, é da Sony. Mas esse aqui é da DC, que é o Esquadrão Suicida, mas tudo com muito S, né? Suicide, então você confunde tudo. Eu achei muito legal essa notícia do Jared Leto poder ser o próximo Coringa, justamente porque eu acho que ele é um ator muito bom. E até no post tem uma foto dele assim, bem maquiado e tal. Então você já vê que, tipo, o cara combina, sabe? E essa coisa bem mórbida e cômica que o Coringa tem, eu acho que é um desafio para qualquer bom ator, assim. Eu acho que ele pode surpreender. Não tenho essa visão
tão assim pessimista quanto o do Cleberson, né? Eu acho que de repente a gente pode estar encontrando um caminho legal aí para um personagem que nem vai sair do cinema, né? Na verdade, o Ryan Gosling foi cotado para ser o Coringa, pelo que dizem esses sites aí que ficam investigando as coisas dos backgrounds das grandes estúdios de Hollywood, só que ele não teria aceitado fazer contrato para vários filmes. Ele não é o tipo de ator que vai gostar de fazer o mesmo personagem, é o cara que faz os meio alternativos, assim. Mas mesmo assim, o Jared Leto é melhor que o Ryan Gosling. O Ryan Gosling tem cara de Cigano Igor, sei lá. Então, cara, não ia combinar, realmente. Eu prefiro o Jared Leto. Tô confiante. Concordo com o Rafa. E você, Dani, o que tem de bom aí de comentário que você trouxe pra gente? Tem o comentário da Su Oliveira no post que diz assim: e se o Oscar for para Andy Serkis? Na verdade, a notícia é a seguinte: a 20th Century Fox, que fez o último Planeta dos Macacos, está fazendo essa trilogia nova, essa série, essa franquia toda nova, vai fazer uma campanha muito forte para que o Andy Serkis seja indicado ao Oscar, tanto que eles vão até sugerir Oscar de ator coadjuvante, porque eles sabem que teria mais chances do que o Oscar de melhor ator. Isso seria um primeiro grande passo para a valorização da atuação com o motion capture, né, com a captura de movimentos. Sim. E aí, como tem essa pergunta, e se ele ganhar, e se o Oscar for para Andy Serkis, ela respondeu o seguinte: não, ele é excepcional na captura de movimentos, mas para uma indicação deveria haver parâmetros e criação de uma outra categoria. Então é uma opinião que é válida, né? É discutível, eu acho. Então, quer dizer, ela está dizendo que poderia, de repente, ter um Oscar de melhor ator em motion capture, sei lá. Sim, né? mas é pouca gente que faz, né? Então ainda talvez se um dia virar... Talvez assim, por exemplo, então um ator de um filme mudo, ele também merece, ele não fala nada, digamos assim, ele tá fazendo trabalho corporal e as expressões. Como a captura de movimento, ela tá tão perfeita hoje em dia, são as expressões dele, você reconhece o ator. Então eu não concordo muito com a sua, não. Eu acho que ele poderia, sim, concorrer ao Oscar. Eu acho que é discutível, tem a questão da fala, porque tem alguns desenhos com captura de movimento, que daí a pessoa fala, né, e fica a voz do ator. Mas eu acho que o discutível é que é difícil você entender o limite entre o que é o ator e o que é o técnico de efeito especial, entendeu? Exatamente. Sei lá, teria que, de repente, só se tivesse que ter, então, os vídeos do ator fazendo antes da captura. Daí sim, daí é atuação, mas enfim, não sei. Não, teve até a gente colocou uma foto do Andy Serkis no Instagram e a gente colocou isso. E se o Oscar for para o Andy Serkis, seria justo? A maioria da galera falando, pô, sim, óbvio que sim, mais que justo e tal. E diz assim, quase todo mundo que comentou falou que seria justo. E aí surge essa opinião da Su, que é uma opinião diferente, que eu acho importante dela trazer isso. E aí a gente até comentou pro pessoal do Instagram dizendo isso, que muita gente pode de repente achar que a interpretação dele não foi muito boa ou ter algum problema nisso, justamente porque você não sabe até onde a interpretação dele foi, vamos dizer, pura, ou até onde ela foi manipulada, entendeu? De que, assim, mudaram a expressão do macaco, por exemplo, né, do Planeta dos Macacos, que ele foi o César, tipo, mudaram a expressão do macaco, o olhar do macaco, fizeram de um jeito diferente por causa dele e tal. Então, existe essa linha tênue. Agora, eu acho assim, hoje, e ele é um cara que, assim, ajudou a desenvolver essa tecnologia. Então, assim, pode ser, inclusive, que o Oscar vá para ele, como a gente já viu há um tempo atrás, o Oscar indo para atores negros só porque eram negros, ator velho porque estava velho, ator porque não sei o que não ganhou, entendeu? Então, de repente, falam, não, vamos dar um Oscar por Andy Serkis, porque ele é um cara que foi marcante pro cinema, desenvolveu uma tecnologia. Eu acho um Oscar de consideração. Eu acho que não. Eu acho que dificilmente vão fazer isso. Justamente porque eu acho assim, eu acho que ok indicar um ator por captura que não aparece no filme porque tem captura de movimentos. É válido, sabe assim, mas eu não acho que ele seja o melhor. Ele é bom no que ele faz, ele ajudou a revolucionar uma técnica e tudo mais. Mas
eu não acho que ele seja bom o suficiente pra um Oscar, sei lá. Então é diferente. Os atores negros, por exemplo, que ganharam, foi um ponto de virada, porque quando o Sidney Poitier ganhou o Oscar, tipo, nunca um ator negro tinha ganhado um Oscar. Isso foi uma vitória no sentido de contribuir contra, enfim, uma sociedade desigual e etc, e racismo e blá blá blá. Mas Daniel, não deram coisa só porque ele era mas se negro, você entendeu? pensar que o Oscar hoje em dia ele é muito mais político, né, do que propriamente artístico, e aí você parar para pensar que essa pode ser uma tecnologia que, sei lá, ajude Hollywood a desenvolver, a ganhar mais dinheiro, não sei o que, entendeu? De repente fica um marco como, ó, estamos dando um Oscar aqui para Andy Serkis porque essa tecnologia vai ser uma coisa real daqui para frente, e ele é o cara que, tipo, melhor faz isso hoje, entendeu? Eles podem ter essa questão até política mesmo, sabe? Mas, enfim, tem vários atores ainda, a gente nem sabe direito quem que vai pro Oscar e tal. Eu acho que seria a questão política justamente não premiar, justamente porque estão fazendo uma campanha muito forte por motivos comerciais, e aí pode ser que a academia fale, não, calma lá, né? Ou sei lá, vai saber como que é o posicionamento do sindicato dos atores lá de Hollywood em relação a isso, se eles são contra, são a favor. Então, enfim, depende muito, né? Mas enfim, vamos esperar. The situation was becoming serious. Young Renton noticed the haste with which the successful in the sexual sphere, as in all others, segregated themselves from the failures. Heroin had robbed Renton of his sex drive, but now it returned with a vengeance. And as the impotence of those days faded into memory, grim desperation took a hold in his sex-crazed mind. His post-junk libido, fueled by alcohol and amphetamine, taunted him remorselessly with his own unsatisfied desire. ... No podcast passado, a gente bateu um papo muito legal sobre o filme do Tim Maia, que está nos cinemas ainda, né? Está em cartaz, e é um filme que tem surpreendido pela atuação, mas também por essa retratação do que foi a vida do Tim Maia. E um dos pontos que chama a atenção na vida dele, na vida de tantos artistas, é justamente o uso de drogas, de entorpecentes aí, né, dentro desse mundo de celebridade e tal, que sempre aflora para esse lado. Dentro do filme do Tim Maia, a gente vê ele usando cigarro, usando maconha, usando cocaína, o álcool e várias outras drogas, e a gente percebe o quanto que isso foi prejudicial para a vida dele ao longo do tempo. Agora, outros filmes também retrataram essas drogas de várias maneiras, às vezes maneiras até muito mais violentas e tal. A gente pode até citar que recentemente a gente teve um dos melhores seriados que saíram de todos os tempos, que foi o Breaking Bad, que é um seriado focado na produção de droga, no consumo de droga, né? Então isso já é um aspecto que mostra o quanto esse tema é um tema forte para as mídias sociais. E o Breaking Bad também debate, né, a questão das drogas. Eu lembro que teve um momento que eles estavam fumando charuto, deles fumando charuto e tomando uísque, e daí ele faz referência à lei seca. Ele fala, pô, isso há tantos anos atrás seria ilegal, né, tomar um uísque. E daí isso debate assim, que tipo de droga é legalizada, que tipo não é legalizada, e por que umas são e outras não, né? E até quando vai ser, né? E até porque, quando? Tipo, maconha em alguns países já é legalizada, é Holanda, Estados Unidos em muitos estados, no Uruguai.
Então. Exatamente. Já existe, né, esse debate ao redor disso. E aí a gente pode até já citar um filme, um documentário brasileiro que está no cinema também agora, que se chama Ilegal, que trata exatamente sobre isso, sobre a legalização da maconha. A gente aqui, eu não vi esse filme, mas me chamou muito, muito a atenção o trailer, principalmente porque eu sou um fã completo e declarado de documentários, então eu já fiquei muito afim de assistir, e o documentário ele bate muito na solução, o que a maconha pode trazer de solução para pessoas que têm alguns problemas específicos, né? Então, né, o Ilegal, no caso, ele fala sobre... É tipo um extrato da folha da maconha que você tira, e ele trata um problema super grave de crianças que têm convulsões, assim, todo dia, e se elas tomam, elas simplesmente não têm. E aí, porque no Brasil a folha da maconha é proibida qualquer produção, né? Então isso aí também entra o debate do tipo, ok, tudo bem, talvez, para algumas pessoas, tudo bem proibir, sei lá, que as pessoas fumem maconha, mas por que proibir toda e qualquer produção relacionada, sendo que tem coisa que funciona, e por que tipo, se você pegar aquele, tem um negócio que faz dormir, tem um remédio que todo mundo toma pra dormir agora, tá na moda, não lembro agora o nome. Eu não sei, Rivotril, exatamente. Tipo, um monte de gente consome Rivotril normalmente, tipo, no dia a dia, porque é legalizado, entre aspas, porque todo mundo dá um jeito de pegar o remédio, pegar receita médica, e consome adoidado, e o Brasil é um dos países que mais consome Rivotril, e, faz muito mal. Talvez não faça tão mal quanto... Talvez a maconha não faça tão mal quanto o Rivotril. E o Rivotril tá liberado de uma certa forma, a maconha não, e sei lá. E o Rivotril é um remédio tarja preta, né? Ele exatamente. É viciante. Então, por que a maconha não pode ser tarja preta, de certa forma? Tipo, só com receita médica e acompanhamento, né? Sei lá, é uma opção, talvez. Exatamente. Eduardo, você fala da onde? De que estado? Eu falo do Rio. Do Rio. Então, no Rio a gente já escutou falar muito desse problema, né, de tráfico e tal. E você, assim, tipo, você... Não tô falando que você foi envolvido com o tráfico. Mas eu ia perguntar pra você, assim, qual que é a sua visão a respeito desse assunto, assim? Porque, além do cinema tratar disso, a gente percebe que existem vários mecanismos dentro da mídia que ou abafam ou falam sobre o caso e tal, mas é um caso ainda que as pessoas ainda pisam em ovos, né? Segundo aqui no Rio hoje, segundo a mídia, a gente tá há mais... estamos aí 2 meses aí mais ou menos tendo tiroteio todo dia, né? Caraca, verdade. E assim, a mídia fala, mas ela põe o número... Sabe aquele ponto mais escondido da matéria? Ela põe esse número lá? Sim, é assim sim. que funciona. E tem jornais sensacionalistas que se aproveitam dessa história. É claro que existe o tiroteio de madrugada num lugar específico, né, na cidade inteira, e principalmente em alguns lugares onde já se tinha, não é em lugares novos, né? Basicamente, eu digo o seguinte, a Tropa de Elite começou e continua lá, não mudou, continua, não necessariamente nos mesmos lugares que são mostrados no filme, mas assim, é basicamente nos mesmos pontos que ocorrem as mesmas coisas. Então, se você conhece uma pessoa daquele lugar, você sabe e que você vai ter pelo menos um dia no mês que a pessoa não vai sair de casa porque aconteceu alguma coisa, ou não vai voltar para casa. E nesse cenário, assim, quando a gente vê o próprio Tropa de Elite, né? Você acha que aquilo ali ele representou de uma forma até fiel o que acontecia? Em alguns pontos ele foi fiel, em outros não. O caso de subir pro morro, realmente, eu chegava no pé do morro, ligava pro meu amigo e falava, opa, me busca aqui. Porque se eu subisse, já foi, entendeu? Não podia. Hoje em dia ainda tá dando mais ou menos para chegar lá em cima, mas não é um lugar seguro. Na verdade... o Tropa de Elite mostrou um pedaço de realidade que tem traços fortes e traços marcantes que realmente tinham no dia a dia, e por isso que é um grande filme. Mas não dá para dizer que aquilo ali retrata totalmente a realidade.
retrata o trabalho de uma equipe que era chamada quando a situação já estava no limite. E alguém tinha que ir lá dar um banho de água fria na situação. Ou é claro que existem situações menores. Agora, aí vem... Eu acho que entra um pouco do caso, que aí eu digo... Acho que eu chamo o filme que não acabou, que é a história do Poderoso Chefão, que é aquele ponto onde não tem... Principalmente no segundo, né? Que é a parte do início realmente da história que mostra... Do cara que chega lá... precisa estar num lugar onde o governo não entra... E ele passa a comandar aquele espaço. A partir do momento que o governo tenta entrar, ou ele vai ceder o poder que ele tem, ou a gente vai ter conflito. E começa a ter guerra entre... colocando com o filme entre as máfias, entendeu? Então basicamente é a história que não acabou. A máfia que comanda mudou, mas a situação continua bem parecida. É o governo que não... Hoje em dia não é mais o governo que não quer ter acesso, é o governo que não consegue ter acesso. Exatamente. Não, e essa relação é muito interessante mesmo, principalmente dessa coisa da máfia e o governo, né? A gente consegue ver justamente essas subdivisões que vão acontecendo e essa guerra por poder, que é uma coisa que as drogas estão diretamente relacionadas, né? Se a gente pode dizer assim. A gente vê, principalmente nos filmes, que você tem um escalonamento de poder dentro dessa comercialização das drogas, né? A gente vê desde o cara que é o traficante até o cara que é o cabeça que está ali distribuindo e fazendo todo o movimento de entrega, de logística, né, das drogas, e você consegue ir percebendo esse movimento todo. Acho que um exemplo muito legal também de filme é um dos últimos filmes que a gente viu assim que teve esse apelo muito forte, foi o Lobo de Wall Street, né? A gente viu o Leonardo DiCaprio vivendo um cara que, além de ser um malandro, era extremamente viciado em droga, e tem aquela cena clássica dele experimentando aquela droga diferente, tal, que eles não sabiam qual que era o poder dela, e aí eles ficam completamente chapados, ele sai dirigindo, não sente as pernas e tal, né? Aquilo é uma cena clássica do que a droga vai levando, a pessoa, ela vai querendo se experimentar e chegar em limites que às vezes ela nem sabia que tinha, né? E é bom e é interessante que, assim, droga não tem classe social, não tem raça, não vê nada. Porque pode ser o cara da favela usa droga, o cara rico, fudido lá de Wall Street usa drogas, e os efeitos são os mesmos. Ela vai te ferrar do mesmo jeito. Eu acho muito louco isso, porque, não sei, assim, eu tô tendo um posicionamento cada vez mais aberto quanto às drogas, porque, que nem você tava falando dessa questão, e a gente vê muito em filmes de máfia, o quanto as drogas alimentam essas máfias, vamos chamar assim, mas mesmo que no Brasil a gente não chame de máfia, mas enfim, elas alimentam esses grupos de criminosos que são tão poderosos que têm vínculo com grandes políticos, grandes empresários, e realmente, muitas vezes, essa guerra contra as drogas que falam, ninguém nunca consegue vencer, porque chega um ponto que não é interessante para algumas pessoas, para alguns poderosos. Sim, que mexem os pauzinhos. A gente vê no Poderoso Chefão, talvez, no Tropa de Elite 2, né, também ele mostra muito essa coisa do sistema, etc. Então a gente vê isso muito. É aí que começa a entrar a diferença, porque o Tropa de Elite, ele já é um segundo ponto, que já não é mais... o Tropa de Elite já não briga mais com aquele grupo do Poderoso Chefão, né? No terceiro filme eles vão começar a discutir sobre as drogas, mas é exatamente quando eles perdem o poder e um novo grupo, uma nova máfia, que seria a máfia das drogas, está ascendendo. É um outro gênero de máfia que está entrando. Que aí é onde entra o Tropa de Elite que vai combater. É verdade, não tinha pensado nisso, mas é verdade. Até por uma questão de época, né? O Poderoso Chefão é no período em que ainda não tinha o tráfico de drogas, não tinha, enfim, esse poder, e daí ele começou a ter e se colocar no lugar das famílias que antes eram dos mafiosos, né? Da família, né? Na verdade... Mas o Rafael falou perfeitamente da estrutura quando ele falou do Breaking Bad, porque na série você vê, tipo, você produziu, e agora? Como que você vai fazer o tráfico dessa droga? Então
você precisa de um distribuidor, você conhece toda a máfia que existe. Aí a gente entra aí, a gente pode olhar um pouco do brasileiro, aquele O Meu Nome Não É Johnny, vocês lembram desse filme? Eu acho que ele é de 2007 ou 2008. Então ele vai mostrar o cara que comanda, né? O cara que é o chefe dessa distribuição e venda. Exatamente, ele precisa... ele, na verdade, O Meu Nome Não É Johnny, ele é legal por isso mesmo, né? Porque você acompanha o pensamento, o raciocínio do cara que tá ali para fazer esse processo de logística, né? Eu preciso de um cara que distribua aqui, um outro ali e tal, e você vai vendo que ele vai ganhando em cima de porcentagens e tal. Então isso é muito interessante. This is it, man. But you gotta keep the money under his pillow. And Jim, I know you're still mad about Pedro. I couldn't do nothing, man. He was gonna get us caught. He definitely shouldn't have went that far. What happened to you? Your mother kick your ass? Yeah, real funny. And just a couple of cokes, will you? Eu acho que a gente até tá falando bastante no sentido até de cocaína e de maconha e tal, mas a gente tem inúmeros filmes que batem de frente com a questão de alcoolismo mesmo, né? Do álcool em si. E aí a gente tem até um filme que o Henrique trouxe um tempo atrás, que é Os Intocáveis, né? Que é um filme que fala diretamente de droga. Só que hoje a gente tem uma visão relacionada ao álcool que é totalmente mais flexível do que quando você para pensar na maconha ou em qualquer outra droga um pouco mais pesada, né? Mas é surreal você parar para pensar hoje no mundo sem a sua cervejinha, sem o seu uísque e tal, sendo que você consegue parar para pensar no mundo sem o uso da maconha, né? Vocês, assim, assistindo os filmes, vendo documentários e tal, quando vocês param para pensar nesse quesito, assim, né, do que seria a droga, do que não seria a droga, qual que é a opinião de vocês no sentido de o porquê que a droga ela é utilizada? Qual que é o sentido dela ser utilizada, principalmente se a gente pensar nessa atmosfera dos filmes, né? Vocês acham que as drogas dentro dos filmes, elas são utilizadas para quê? Para demonstrar o quê? Acho que é a degradação. Eu vou falar de 2 filmes aqui. O primeiro filme que eu vi que falava bem de droga era o Diário de um Adolescente, que é o filme com o Johnny Depp, com o Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio também. Exato, isso, com o Leonardo DiCaprio. Johnny Depp é um outro filme que tem também sobre drogas, eu posso falar depois. E eu lembro que no Diário de um Adolescente, assim, o cara tem tudo pra ser um jogador de basquete da universidade dele, mas não, ele começa a se envolver com os amigos muito doido, aí ele fica devendo pra um traficante, apanha num clube. E eu era pequeno também, eu não era nem, acho que era pré-adolescente quando saiu esse filme. E eu lembro que eu assisti e falei, nossa, como o cara pode ficar tão podre, né? Como o cara tinha um monte de expectativa e o cara só vai fazendo merda, só vai dando merda na vida. Aí eu posso explicar com o filme italiano um pouco dessa questão dele que não tem nada a ver com droga? Lógico. Puxa. Tem um filme que em português chama-se 100 Escovadas Antes de Dormir. Assim, é um filme que vai ter muita cena de sexo, então assim, pra quem for ver, já fica sabendo que tem várias cenas, nada, assim, beira, sabe aquela linha tênue do mostra e não mostra, entendeu? Aquela linha, sim. você tem certeza do que tá acontecendo e não vai. Foi um filme que marcou muito na época que eu vi, e que ele me chamou muito a atenção exatamente por essa linha dele. E a menina, ela acaba se envolvendo nesse mundo porque o cara que resolveu tirar a virgindade dela não deu a atenção pra ela que ela merecia. Então ela começou a achar que ela tinha que mostrar pra ele que ela poderia ter atenção. Então ela começou a se envolver com vários homens.
Então, assim, quem for pegar pra ver o filme, eu acho que mostra um pouco dessa questão do porquê que o cara entra em alguma coisa. São algumas situações da própria vida, que às vezes não é o controle da própria pessoa, que levam a pessoa para esse caminho. Então, talvez o pai e a mãe que não dão atenção, uma nota que tá ruim, um número de preocupações muito forte, você chega a algum lugar que alivia. Por isso que talvez a bebida chega lá. Por que você não tá, fim de semana eu quero descansar a cabeça, vou beber, vou esquecer dos problemas. Basicamente é isso, você tenta esquecer dos problemas quando você passa a usar. Talvez seja um pouco lugar comum, mas a definição é a definição clássica do uso. Então acho que ele mostra o porquê que leva a garota a entrar no mundo e o que leva a garota a sair do mundo. Claro que não é droga, não é nada que vicie, mas é algo que para se pensar do porquê que ela entrou, porquê que ela saiu, porquê ela tomou tais atitudes em tais momentos do filme. É um filme, deve ter 1h30, no máximo 1h45, vale a pena ver. Agora, a ressalva as cenas que tem dentro dele. Então, assim, não é todo mundo que vai querer assistir esse tipo de filme. Exatamente. E eu acho que isso que você falou, Eduardo, casa realmente muito bem com o Diário de um Adolescente, porque é um pouco disso mesmo, né? O cara acaba, às vezes, se envolvendo com droga ou alguma coisa como uma válvula de escape para tentar, de alguma maneira, sobressair aquele assunto que incomoda ele ou que de alguma forma deixa ele ali triste e tal. E o personagem do Leonardo DiCaprio, ele é um tanto quanto depressivo, né? Apesar de ser super talentoso, ele tem uma linha depressiva muito grave ali, né? Ele tem até quando ele tem um amigo que tá com câncer, aí ele pega o amigo, ele não sabe o que fazer, ele leva pra uma stripper, aí o próprio amigo fica incomodado e fala, o que você tá fazendo? Você não raciocina as suas ideias. Deixa eu colocar uma coisa meio polêmica, vamos polemizar aqui. Sabe o que eu acho? Olha o Dani, eu acho o seguinte, desde o princípio da humanidade, o ser humano busca algum tipo de conforto nas drogas, de alguma forma. Tipo, no Egito Antigo se usava ópio. Se você procurar eu acho que nos filmes do Sherlock Holmes não mostra muito, nem nos clássicos, nos antigos, mas se você procurar nos livros de Sherlock Holmes, você entende que ele consumia cocaína, tipo, numa boa, de vez em quando, para dar uma relaxada, dar um relax. E só recentemente as drogas se transformaram numa espécie de vilão. Então eu acho que, no fim das contas, o que faz mais mal para as pessoas não é necessariamente só a droga, mas o como ela encara a droga. Do tipo, vocês estavam falando do Diário de um Adolescente. Você concorda que se, vamos supor, uma história dessa acontecesse numa sociedade em que as drogas são permitidas, as pessoas estudam os efeitos delas, as pessoas sabem o que é, e quase todas elas são consumidas como hoje a gente consome o álcool, por exemplo. Você concorda que o problema dele não seria tão grave? No máximo, ele ia... Assim, tudo bem, existe o vício, que é um problema, né? Mas aí o alcoolismo é um vício numa droga legalizada que você compra em qualquer esquina, literalmente. E assim, o que eu penso às vezes o que causa mal é como a sociedade, é a violência que está em volta das drogas. Se você consegue tirar a violência em torno das drogas, elas se tornam mais ou menos como por exemplo, para as pessoas que estão ouvindo o podcast, saibam que há 1 ou 2 semanas, não lembro agora, eu vim aqui gravar o podcast e o Rafa me drogou. Porque... Como assim? Olha o que o cara fala. E daí o Dani acordou numa banheira cheia de gelo, sem o rim e com dor na bunda. Porque eu tomei um negócio de cafeína. Uhum. O que é a cafeína? A cafeína nada mais é do que uma droga. É uma droga leve, é uma droga que dificilmente faz algum mal pra alguém, mas ela é um tipo de droga, então ela causa um efeito. Então assim, primeiro, pra gente pensar sobre drogas em geral, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é o quanto elas são, envolvidas em violência, e se você tira isso, você consegue lidar com elas, entendeu? De uma forma muito mais simples, né? Então, sei lá, todos esses filmes que discutem as drogas, a maioria deles, que discutem aquela coisa do tipo, a pessoa chegou no fundo do poço e se degradou com as drogas, foi muito mais porque ela foi proibida, ela não sabe o que é aquilo, e essas drogas estão num mundo em que elas se juntam só com os jovens amigos delas e se separam dos pais e se separam do mundo que dá problema pra elas, e aí elas entram no fundo do poço. Sei lá,
se você parar pra pensar, dá pra, assim, não todas, mas muitas drogas podem ser consumidas semelhantemente ao álcool que a gente consome, entendeu? E eu acho que a gente precisa, para as pessoas começarem a pensar nisso e começarem a, sei lá, discutir esse tipo de coisa, elas têm que começar a encarar o álcool como uma droga. A partir do momento que você diz assim, o álcool é uma droga, e quando eu tô às vezes eu tô tipo com o meu pai na mesa tomando cerveja, eu tô com o meu pai numa mesa me drogando, entendeu? Não tô dizendo que é a mesma coisa que eu ficar com meu pai na mesa cheirando uma cocaína, não é isso. Mas se você começa a encarar dessa forma, você começa a entender que o problema da droga, e eu acho que ele é muito mais o que está em torno dela do que a droga em si. Não sei se vocês concordam, mas eu queria colocar isso em eu vou completar isso que você falou e vou voltar para 1943, pode ser? Claro. Opa, maravilha. Tem um tal de um filme que você vai assistir e vai terminar o filme cheirando a cigarro. É um tal de Casablanca. Eu acho que se tiver uma cena que não tem ninguém fumando, é muito no filme. Sim. Acho que só nos créditos não tem ninguém fumando. Então, assim, era absolutamente normal uma pessoa passar o filme inteiro tirando um cigarro da boca e botando outro. Exatamente. E isso vai se desenvolvendo em vários filmes até na década de 80, isso foi terminando aos poucos. Mas eu não tenho certeza. Mas eu tenho quase certeza que aquele apertem os cintos, o piloto sumiu, tem um cara fumando no avião. Uhum. Né? E hoje em dia você fumar em um ambiente fechado, pelo menos aqui no Brasil, é proibido. O cigarro ele é considerado uma droga e muita gente tenta se afastar do cigarro. Sim. Né? E lá atrás era absolutamente normal. Mas ele aí continua sendo também, legalizado. completando com o que você falou lá atrás, a parte de toda a humanidade precisar, tá lá, tem o Senhor dos Anéis, 20 minutos de filme, logo no primeiro, eles estão fumando um cigarro lá, aquela Vila dos Hobbits, um cigarro específico dali, então... Então isso mostra também que tá ali. Sim. Então, basicamente era normal e agora tá mudando. A questão é, aonde que precisa se mudar a mentalidade para que as coisas mudem no dia a dia? A grande questão é se a gente muda para mudar a mídia ou a mídia muda para mudar a gente. Sim, eu acho... Não, mas eu entendo o seu ponto, Eduardo. Mas é o seguinte, o cigarro, tudo bem, as pessoas tendem a fumar cada vez menos, né? No caso do cigarro, especificamente. Tendem a fumar cada vez menos. O cigarro é tipo... Hoje ele é um inimigo da saúde, da sociedade, etc. Depende. Sabe por quê? Você passando na frente de qualquer faculdade, tem muita gente fumando. Sim. Porque é uma coisa de... Você sai da adolescência, você tira a carteira de motorista e compra uma caixinha de cigarro. Mas... Tem muito... Porque ainda... Tipo, se você vê, tem muito... Quem que é a faixa que mais consome? Adolescente. Pós-adolescente, né? Agora imagina se o cigarro fosse proibido. Tipo, fosse que nem maconha. Tabaco e a maconha fossem iguais. Você tivesse que comprar do traficante. O tráfico ia estar 1000 vezes mais poderoso, porque ele tem muito mais dinheiro. E ia ter muito mais gente morrendo, porque vai ter que comprar do tráfico, entendeu? Então, aí eu vou mudar um pouco o que você falou, porque na Europa está tendo tráfico de cigarros, inclusive os brasileiros. Sim. Porque lá o cara vai... aqui ele paga mais ou menos os valores de brasileiros, o cara vai pagar 2 euros. Lá ele paga 12. Sim. Entendeu? Não, então, isso assim, é verdade. Até o próprio governo ele tem condições de encarecer o preço para evitar, sem proibir. E isso acaba gerando tráfico mesmo com a droga legalizada. Sim, não. Claro, dá pra fazer. Eu não tô dizendo que... Assim, claro, sempre vai ocorrer problemas. Mas, e agora imagina se ele fosse proibido, entendeu? Se ele não fosse vendido, não fosse, enfim, comercializado em uma banca de revista, etc. Ia ser muito mais problema. Então, e como que a gente encara o cigarro? A gente encara o cigarro assim, faz mal pra minha saúde, não é bom. Mesmo assim, tem um monte de gente que fuma e você tem que educar essa pessoa, ensinar que não é bom fumar, não tem propaganda na televisão, isso é certo, ok? Só que tá dentro de um mercado, entendeu? Eu acho que tirar e proibir completamente seria ainda pior. Então, assim, cada droga é uma droga. Eu não tô dizendo que você vai comprar LSD na banca daqui a pouco, longe disso. Mas, de repente, sei lá, a droga que... Só pra entrar numa bem pesada, tá? A droga do LSD
pode eventualmente algum dia ser uma droga, não sei, disponível em farmácia para poucos casos e você só pode comprar com acompanhamento médico. Então, se eu optar por experimentar essa droga, eu posso falar com o meu médico, não sei, ele pode dizer assim, cara, nunca faça isso porque você tem tendência a ter tal doença. Ou então, ok, se você quer tanto, pode, mas tipo 1 por mês, não sei, assim, tô confabulando umas viagens assim, só para colocar no debate isso, assim, o quanto você encarar a droga como, tipo, é um vilão, é um horror, fuja disso, não usa nunca na sua vida, aí você só piora a violência em torno dela, entendeu? Então, mas aí depende também, porque tem uma parte de conhecimento também, né? Porque assim, a maconha hoje, o problema da maconha e a discussão em torno da legalização dela ou não é justamente em fins medicinais. Então na Holanda é legalizado. Não, aqui, né? O pessoal está discutindo muito isso. O que a maconha ela pode trazer de benefício se ela for legalizada? E as pessoas estão batendo muito nessa questão de ser algo que pode melhorar a saúde de algumas pessoas e tal, enfim. Agora, não é toda droga que necessariamente vai melhorar a sua qualidade de vida. O caso da cocaína, por exemplo. O LSD. Ou do crack, que é pesadíssimo. Ou do crack, exatamente. Que é tipo, o crack é tipo o raspo do tacho da cocaína. É tipo, sabe, o cocô da mosca, sabe assim? Tipo, ele é o pior. Então, o que ele traz de benefício? Então não existe um benefício em torno do crack. Inclusive, se a pessoa experimentar uma vez o crack, ela já fica viciada. Então, quer dizer, é uma droga totalmente pesada, né? Totalmente... E assim, essa coisa da discussão e da proibição passa também por esse caminho de conhecer o que é os benefícios e o que não é. Então... eu acredito que o amadurecimento para se legalizar algumas drogas seja justamente esse de você ir aos poucos. Não, agora vai ser liberado para uso medicinal. Não, agora é assim, agora é assado, entendeu? Eu acho que passa por esse caminho. Just look at this! Oh, Reggie. It's okay. Why are you doing this? Because once upon a time somebody helped me, and I'll always pay what I owe. Quanto ao crack, só pra gente ter uma ideia, as políticas que estão dando certo para acabar com essas cracolândias que tem por tudo quanto é canto do Brasil, não é só São Paulo ou Rio de Janeiro, não, é um monte de lugar, são políticas de atendimento médico, você transformar em problema de saúde pública, primeira coisa de tudo. Então o que a pessoa faz? Atendimento, acompanhamento psicológico e tudo mais. Já existem algumas experiências que eu já ouvi falar de uso de maconha para a pessoa tirar o vício dessas drogas muito pesadas, tipo crack ou qualquer outra. Então assim, uma droga pode ser benéfica em um determinado sentido, né? E aí depois a pessoa vai teoricamente tirar o vício em maconha, mas há debates de se ela realmente vicia ou não. Então assim, só pra gente entender, o problema é você transformar numa coisa, sei lá, num ambiente pesado. Você tem que... a forma como você encara a droga tem que ser outra, entendeu? Acima de tudo. Mas de qualquer forma eu acho que os filmes que fazem, que criam esses debates ou qualquer coisa que faça as pessoas pensarem, já ajuda a moldar um pouco da cabeça. A maioria ajuda a gente a entender e, claro, a se afastar das drogas. Eu também não tô dizendo aqui que as pessoas têm que sair experimentando drogas, não acho. Eu particularmente quase nunca experimentei droga nenhuma, tirando aquilo que o Rafa me deu, brincadeira. Mas a cafeína doida. Daqui a pouco tá a tropa de elite vindo me pegar. Ou aqui, não, né? mas deu plema que deu palpitação no coração. Ela deu efeito. Mas assim, Quer ver um filme interessante sobre essa questão de legalização ou não?
foi o último filme aí que deu o Oscar pro Matthew McConaughey, que é o Clube de Compras Dallas, né? Sim, é um filme que vai direto nesse ponto, né? Era esse um filme que eu queria lembrar, que tava aqui na minha cabeça já há um tempinho, que ele realmente vai levar uma droga que seria relativa à maconha, que faz benefício para as pessoas, para algumas pessoas com algumas doenças, né? Fazendo o comparativo, e que ele acaba ajudando as pessoas e depois, se eu não me engano, ele é preso por contrabando, né? Exatamente, porque assim, não é só a questão da maconha, né? Ele começa a experimentar alguns medicamentos que são... Pra AIDS, né? Pra AIDS, exatamente. Ele é diagnosticado com AIDS e aí ele começa a vender, a entender alguns medicamentos que podem ser bons para ele. E aí, quando ele percebe que a indústria farmacêutica ela dá uma abafada nesses medicamentos ou até no tipo de substância que eles têm ali, ele faz uma espécie de tráfego mesmo para trazer esse medicamento para algumas pessoas. E aí é uma questão que o filme ele debate muito bem, essa questão distorcida, né? Porque é um cara que sofre com o problema da AIDS, mas ao mesmo tempo ele se droga e ao mesmo tempo ele vende e ele distribui como uma espécie de benefício para tentar ajudar algumas pessoas, mas ao mesmo tempo de uma forma distorcida, porque ele quer ter a vantagem dele, ele quer ter o lucro, quer ganhar o dinheiro, quer, né? Então o filme ele é muito interessante por isso, assim, você consegue ver os vários lados e as várias camadas que ele pode trazer para você. Eu acho que é um filme excelente para quem está querendo debater ou entender um pouco mais sobre essa questão das drogas. Uma coisa que eu estava pensando aqui enquanto a gente estava conversando, né, é o seguinte, eu estava lembrando a gente conversou no podcast passado sobre Tim Maia, e aí eu pensei no Tim Maia, no Cazuza, Renato Russo, depois me veio na cabeça Jimi Hendrix, tem a própria Johnny Jr., como é que é? Johnny Jr., Johnny Cash. Johnny Cash, o próprio Johnny Cash. Freddie Mercury. Você tem uma série de cinebiografias no cinema que retratam um pouco desses grandes artistas que utilizam as drogas, né? E eu acho que vem muito de encontro ao que o Eduardo estava falando lá atrás, essa máscara que as drogas te trazem para você às vezes ocultar algum tipo de depressão, algum tipo de problema que você pode tá tendo, né? E isso é muito interessante. Agora, você tem, por exemplo, Lucy, que é um filme novo com a Scarlett Johansson. É um filme que mostra as drogas até de uma forma curiosa, né? Porque ela é implantado dentro dela um saco de como drogas se fosse novas. Aquelas mulas. Exatamente. Que falam mulas do tráfico, né? Assim, ela acaba essa substância vai pro organismo dela e ela começa a aumentar a capacidade cerebral dela e ela começa a ficar hiper inteligente e tal. E aí tem um pouco disso também, né? Tem um pouco dessa ilusão ao redor das drogas também, né? Talvez pelo falta de conhecimento ou até por tentar encurtar algum caminho que às vezes as pessoas estão tentando fazer alguma forma, né? Para produzir mais ou alguma coisa nesse sentido, né? O Lucy que mostra com um pouco de diferencial, mas segue a mesma linha do Sem Limites também, onde o cara toma uma droga para melhorar a capacidade do cérebro. Exatamente. Aliás, Sem Limite é um filme bem legal, né, meu? É um filme bem, assim, posso dizer, bem característico de Sessão da Tarde. Não aquela Sessão da Tarde clássica, mas um pouco mais moderna, né? Ele é bem leve pra você assistir de tarde, né? Você parar de tarde e assistir um pouco ali o filme. Exatamente. Ô Henrique, tem algum filme? Você tinha falado no começo lá, depois a gente acabou entrando, você ia falar de 2 filmes, daí você falou do Diário de um Adolescente. Qual que era o segundo filme que você ia completar? O segundo filme foi o Daniel que me apresentou o filme e a gente assistiu, acho que já tava com 17, 18 anos, e chama Aos 13. Ele mostra a história de 2 garotas, a mais nova tem 13 anos, e elas estudam num colégio lá nos Estados Unidos. E uma, que era a garota mais popular, eles voltam de férias e ela tá assim mais
tipo assim, mais estilosa ainda. E essa garota que é a protagonista, ela não era vítima de bullying, mas era assim, uma garota apagada, digamos assim. E ela começa a andar com essa outra garota aí mais descolada. Por que ela tava assim? Porque ela tava no mundo das drogas, ela tava começando a se drogar, fumar maconha. Mostra toda a relação da protagonista com a mãe, com a própria mãe, que elas moravam sozinhas, e como ela vai se afastando. Então, tipo assim, o carinha bonitinho começa a gostar dela, ela não dá moral, ela tá saindo com os caras bandidões, assim, traficantes. E é um filme que mostra também, ela vai... Socialmente, ela vai regredindo. E tudo por culpa das drogas. Eu acho que é bem emblemático, assim. Em que circunstâncias que o Daniel te apresentou esse filme? Acho que ele queria que a gente nunca usasse drogas. Foi alguém que tinha falado assim, nossa, esse filme é muito bom. Aí eu, peguei o filme, chamei a galera, vamos ver um filme. Só que no fim, o Aos 13, na época ninguém gostou muito. Eu lembro que realmente ele é um filme meio... Não sei se acho que ele é meio cansativo, né? Assim, chega uma hora que... Ele tem alguns filmes, aliás, o Aos 13 se encaixa nessa lista. Tem uns filmes que são meio... parece que eles são feitos com o objetivo de doutrinar. De chegar pros jovens e falar assim, nunca use drogas, né? Então daí deve ter um monte de escola passando esses filmes. Um desses, que inclusive eu vi na escola, que, enfim, o professor quis... que a gente nunca usasse drogas, foi o Kids, né? Que é um filme que acho que, sei lá, escolas devem passar, um monte de gente deve... E que na época que foi lançado, ele foi muito falado, porque ele é um filme muito forte, com cenas muito fortes, com adolescentes mesmo, de verdade, fazendo essas cenas fortes. E daí tem muito uso de drogas e cenas de sexo, só que a impressão que dá, pelo menos a última vez que eu vi, foi por um trabalho da faculdade até, o sentimento que eu tive foi de que, o cara fez esse filme pra filmar adolescentes usando drogas e fazendo sexo e fazendo tudo de errado possível e mostrar eles, afundando e afundando. Não tem uma trama que você fala, nossa, dá pra analisar, é interessante, não é? Sei lá, eu lembro que quando eu vi, eu falei... Sensacionalista. Eu achei, parece que é sensacionalista, parece que ele foi dirigido pelo Marcelo Rezende e pelo... sabe? Datena. E pelo Datena juntos. Ele falou, vamos dirigir um filme pros adolescentes não usarem drogas, né? Porque é muito isso, assim, pelo menos foi a sensação que eu tive, né? E tem vários filmes que são assim. Me parece que é o contraponto, talvez, de filmes da linha do American Pie, onde vamos lá, vamos beber, vamos transar e tá tudo certo, né? Filmes que seguem um pouco dessa linha do American Pie, do Vivendo a Vida Doidado, né? Que é onde vão meter o pé na jaca e não tem consequência. É verdade, é bem isso mesmo. Mas não sei, eu acho que dá pra fazer tanto o American Pie, dá pra você fazer piadas melhores, já que o objetivo é o humor, e um Kids, um Aos 13, dá pra... Dar uma aliviada. Sabe, sim, não digo dar uma aliviada, mas ter alguma trama que apresente algo diferente, que não seja só essa coisa doutrinária, entendeu? Essa coisa de... Parece que eles tocam... Porque quando você grita pra todo mundo assim, não use drogas, aí, principalmente adolescente, aí que o adolescente vai querer usar drogas, entendeu? Porque é a mesma coisa que relação com pais, assim, já que a gente tá falando do tema, tem até a ver. Os pais que conversam com os filhos numa boa, que cheguem, conversa numa boa, não precisa ser nenhum amigão, mas que conversa, pergunta sobre drogas e fala e comenta, e isso, e não é tão bravo quanto a isso, eu acho que ele tende a ter uma relação mais saudável e evitar que o filho tenha problema com drogas, do que o pai que fica assim, nunca use drogas, se eu souber que você fumou um baseado, você nunca mais pisa nessa casa e você vai ser expulso, né? E não sei o que, aqueles, sabe, não sei, é a mesma coisa, entendeu? É um filme que chega e fica gritando, não use drogas, isso é horrível, ele não vai ter o mesmo efeito de um filme que tem um debate um pouco mais profundo. O próprio Diário de um Adolescente tem um debate um pouquinho mais complexo, né? Assim, ele não simplesmente fica gritando, ele discute isso, né? Ele faz esse debate. Isso é muito mais interessante e evita muito mais que o adolescente se envolva com drogas, entendeu? Agora eu vou utilizar um contra-argumento, tá? Que não é bem o meu ponto de vista. Eu concordo com você nesse ponto que precisa ser próximo de um Diário de um Adolescente, mas indo um pouco contra o que você falou, tem um episódio do Dr. House da segunda temporada, se eu não me engano, é o episódio 16, onde o garoto
os pais falam sobre droga, ele tem o corpo todo queimado, mas isso é coisa de episódio, tá? Mas no geral, os pais conversam sobre droga com ele e tal, e a única droga que eles não conversaram e não tiveram uma conversa mais prática, que seria a droga que eles realmente condenariam que ele usasse, que seria o cigarro, foi a que ele usou. Então, assim, é o contraponto que, assim, você tem que... Não adianta totalmente você conversar. Ela tem que ser bem recebida e ser bem entendida pela pessoa que tá ali. Então, fazendo um contraponto, é um pouco isso que você falou. Exatamente. E eu acho que passa por isso, né, que a gente estava conversando antes. Essa questão do conhecimento, né? O que é a droga. E aí, enquanto vocês estavam falando, não parou de vir na minha mente aquele filme Meu Mestre e Minha Vida, com Morgan Freeman, que ele faz o papel de um diretor, ele é convidado a assumir o cargo de diretor de uma escola super problemática em Nova Jersey, e aí ele chega lá e, assim, o cenário que ele vê dentro da escola é um cenário desse, são adolescentes sem um foco para o seu futuro, completamente envolvidos pela droga, sem grandes perspectivas de vida, assim. E aí tem aquela cena emblemática que eu já falei aqui no podcast do Cinemação várias vezes, mas que é aquela que ele pega o aluno que é o mais gordinho e ele vê o cara fumando lá o seu baseadinho, não sei o quê, e aí ele pega o menino pelo braço, sobe com ele até o alto da escola, e aí chega lá de cima e fala pro menino, se joga. Aí o menino fala, não vou me jogar e tal. Daí ele fala, não, se joga porque você tá querendo se matar. Aí o menino fala, não é que eu não quero me matar, imagina. Não, o que você fuma? Você não fuma maconha, você não fuma, você não cheira crack, você não faz isso, não faz aquilo e tal. Eu faço. Então, isso daí vai destruindo os seus neurônios, ele dá uma explicação e ele fala pro menino, não é mais fácil você se jogar, e aí, em vez de você passar anos definhando e morrer cedo, você já pode encurtar o caminho, se jogar daqui, morre logo e poupa todo mundo. E aí o menino fica chocado com aquilo e tal, e no fim acaba até melhorando sua Posso relação com as drogas, uma história real nessa história? Opa, vamos lá. Queria colocar também o Escritores da Liberdade, que é baseado na história real, onde tem lá as histórias dos alunos, que não lembro bem se eles estão envolvidos com droga ou não, mas eles estão num mundo parecido com droga. Eu ia citar também o Preciosa, mas eu não sei se ele é uma história real ou não. Aí fica para vocês me confirmarem isso, porque eu não tô lembrando agora. O Escritores da Liberdade, que é um filme com a Hilary Swank, é um filme baseado em histórias reais. Eu não sei até onde, né, que é ficção e até onde é realidade, mas esse é um filme muito bom mesmo, porque ela é uma professora hiper dedicada, e eu acho que o filme ele ambienta essa questão que você falou mesmo das drogas, sabe, a escola, e ali tá com vários adolescentes que se drogam, e tem esse mesmo ambiente do Meu Mestre e Minha Vida. O Preciosa também é baseado numa história real, assim, também é baseado. Ele é baseado num livro que é baseado numa história real, né? Da autora. Só um comentário sobre Escritores da Liberdade, um caso engraçado que aconteceu comigo. Quando eu fui assistir o filme pela primeira vez, foi um dia que eu sei lá por qual motivo eu acordei no meio da madrugada e não deu mais sono. Aí eu resolvi parar, ligar a TV, tava passando no Corujão. 2 dias depois, a minha escola passou o filme. Foi um caso engraçado aí que aconteceu comigo. Aí eu falei, nossa, eu não podia ter dormido naquele dia. You wanna play games? Okay. I'll play with you. Come on. Okay. Do you wanna play rough? Okay. Say hello to my little friend! Okay. You wanna play rough? Okay. Go. Okay. You like that? Huh? You want more? Okay. Your horse?
coisa que eu tava pensando. A gente pega o Preciosa, Escritores da Liberdade e O Meu Mestre e Minha Vida. Todos esses filmes, eu não quero que ninguém responda, eu só vou colocar questões para todo mundo refletir em casa. É o seguinte, esses filmes mostram pessoas que se drogam, que vivem em ambientes, vou dizer assim, de periferia, né? Ambientes de, enfim, bairros pobres, são pessoas sem tantas condições de vida. Ou tantas perspectivas, né, de enfim, melhorar de vida, etc. E são filmes em que as pessoas estão nessas, enfim, tem essas dificuldades. Em todos eles, a droga está envolvida. Aí o que eu me pergunto é, o que é pior para essas pessoas? A droga ou a falta de perspectiva de vida? Ou assim, imagine uma escola de gente muito rica, da elite de qualquer cidade, qualquer país, em que as pessoas consomem drogas. Eventualmente, fuma aqui, cheira ali, mas essas pessoas têm perspectiva de vida, têm condição de se reerguer, se um ou outro se viciar, tem condição de ir para uma clínica de reabilitação, e todos eles vão ter condição de fazer faculdade, de estudar, de conseguir um emprego bom no futuro, etc. E mais uma coisa, não vai ser morto por conta de dívida. Exatamente, não vão ser mortos por conta de dívida. Provavelmente tem alguém, assim, não precisa ir necessariamente para a boca mais perigosa para comprar a droga que eles eventualmente venham a consumir. Então a questão é, o que é pior? É a droga ou é a desigualdade social, entendeu? Não precisa se preocupar em responder. É uma coisa que, claro, cada um vai ter um pensamento diferente, mas a questão é justamente essa, assim. Será que a gente não está querendo combater a coisa errada quando querem, sei lá, acabar tanto com o tráfico de drogas ou com as drogas, ou dizer para as pessoas que as drogas acabam com a vida de todo mundo? Será que não tem outras coisas que matam muito mais do que as drogas? Ô Dani, mas eu acho que é a junção das duas coisas, né? Eu acho que não existe isso que você está colocando na balança. Eu ia dar e aí talvez a gente volte para a parte das cinebiografias de pessoas que tinham tudo para sair e que continuaram naquele mundo das drogas. Sim, claro. Não, então a resposta prática que eu ia dar é assim: droga não é água. Tipo, você tá falando assim, por exemplo, se todo mundo tiver condição financeira de se livrar. Mas assim, o cara cheirar uma cocaína ou fumar maconha não é a mesma coisa que ele tá fumando água. Não, fisiologicamente não vai ter efeito nenhum. Zerado. Não tá comprovado que droga tipo, maconha queima os neurônios. A cocaína arrebenta alguma coisa do pulmão, sei lá. Não tenho muita ideia porque nem conheço alguém que use drogas. Não faz parte do meu convívio. Mas, que nem você falou agora, não. Mas eu tenho certeza que maconha não é 100% saudável. Claro, mas o cigarro não é. E outra, o Rafa falou do negócio do professor, né? Se joga. Eu posso falar isso pra alguém que bebe Coca-Cola no café da manhã todo dia, entendeu? Não, então, isso que eu ia falar. A palavra drogaria que você se refere a uma farmácia, tudo que é químico já é prejudicial, né? Só que assim, um remédio, um Resfenol, um remédio para gripe, ele tem compostos químicos que são trabalhados para ter efeitos assim contra uma doença. É tudo manipulado. A droga, ela acaba sendo assim uma coisa de recreação, falando nas outras, né? Sem falar em maconha com fins medicinais. Drogas de recreação, se não tem uma utilidade saudável, isso daí é tipo para você se divertir, que só vai te prejudicar com essa questão de criar a dependência, problemas nos seus órgãos internos. Tudo isso. Não, eu não tô agora, não sei, essa discussão que você entrou não seria parecida com a discussão que nós temos naquele filme Obrigada por Fumar? Sim, acho que sim. O Obrigado por Fumar, né? vai mais na relação com as grandes empresas, né? Com as grandes empresas, e foca bastante na parte do cigarro, né? Voltando pra ele, de novo. Sim, claro. Não, gente, eu não tô dizendo que a droga é boa, não. O que eu acho é que a droga, ela é colocada como um grande vilão, entendeu? E ela é tipo um vilão da penúltima casa do chefão, entendeu? Mas ela é um vilão também. Ela não deixa de ser um vilão. Não é porque o cara é pior, não é porque o cara é rico que a droga é boa, entendeu? Ou que ele vai conseguir se tratar
de uma forma melhor ou alguma coisa nesse sentido. Ela vai destruir a pessoa do mesmo jeito que ela vai destruir outras pessoas. De Wall Street. A droga e a droga que mais destrói pessoas no mundo todo, principalmente no Brasil, ela é legalizada. E você compra em qualquer bar, entendeu? O que tem de cara que bate na mulher porque enche a cara, o que tem de gente que morre no acidente de trânsito porque bebeu e foi dirigir. Então, assim, a questão é por que umas drogas são legalizadas, outras não? E a questão é por que encarar a droga como um problema do tipo nunca use, oh meu Deus, que coisa horrível, e não como algo que, isso faz mal, mas é um caso de saúde pública. Isso faz mal, mas você pode estudar. Isso faz mal, mas é pior se você... O fato de ela ser proibida é pior do que o que ela faz mal, entendeu? Mas o próprio governo, pela Constituição, ele tem que proteger a saúde dos cidadãos. Tanto é, então, surge uma droga nova. O cigarro, talvez por ser uma droga de... lese menos se você usar pouco. Por exemplo, se você fuma um cigarro por semana, talvez faça muito menos mal do que se você cheirar um pouco de cocaína uma vez por semana. Sim. E talvez seja até essa parte cultural que você falou. Imagine, sei lá, 1500, por exemplo, na família real, quando veio os colonizadores, talvez tinha o cigarro de palha, a bebida, o uísque, acabou sendo assim industrializada. Eu acho que é o que a gente na falou verdade, no início da colonização aqui no Brasil, um dos produtos que a gente exportava para Portugal era o fumo. E teve momentos de alta, momentos de baixa, mas era uma produção durante todo o Brasil colônia e todo o Brasil império. No Brasil República eu não sei como é que ficou, mas no Brasil colônia e no Brasil império a gente era um grande exportador. Sim. Então, e assim, mas com certeza qualquer problema relacionado à droga passa por caminhos como educação, desigualdade social, legalização ou não, passa por tudo isso. Na verdade, a discussão, ela envolve todas essas vertentes, né? Inclusive, por isso que eu vou voltar a falar do filme Ilegal, que é esse documentário, porque uma das vertentes que tem ali, que é muito forte, que eu acho que é legal da gente ver, é isso. É um filme que se propõe a colocar em discussão o uso de determinadas drogas para vida ou para sobrevida de algumas pessoas, né? Então, o documentário Ilegal, que inclusive é um documentário que leva a assinatura da Super Interessante, que é uma revista forte, é uma revista conceituada, ele discute exatamente isso, esse conhecimento. E aí eu até lembro de um depoimento que eu vi de um usuário de maconha, que o cara tem AIDS, e ele fala, eu preciso consumir por sobrevivência, não sei o quê, e ele tá lutando na justiça por isso. Então passa por essa discussão também. A gente não pode nem levar tão a ferro e fogo que a Constituição diz que a gente tem que, né, que tem que nos proteger ou nos dar saúde e tal, porque isso vai esbarrar justamente nessa discussão do que é proibido e o que é legalizado. E aí a gente pode falar que, por exemplo, a maconha ela é proibida, ok, mas ela pode trazer benefícios para algumas pessoas, então ela deveria ser legalizada, só que daí ela esbarra na Constituição, que diz que fala sobre a saúde. Então é uma situação complexa, mas ela não pode deixar de ser discutida, isso que é o mais importante. Ela precisa ser debatida para chegar a algum ponto, e o conhecimento e a inteligência da sociedade passa justamente por essa discussão. A gente está falando do Brasil, que é um país jovem, é um país novo, é um país que não tem 800 anos, é um país super novo, e a gente está falando depois de uma Holanda, a gente está falando de uma Espanha, a gente está falando de um Portugal, a gente está falando de países que são muito mais velhos que a gente e que já tiveram essa consciência para passar por essa discussão. Sim, e o Uruguai é mais novo que o Brasil e já está tendo essa consciência para algumas coisas. Exatamente. E acredito que está dando certo lá. O Daniel até esteve lá, né? Ainda não começou. Vai começar agora o pessoal perceber os efeitos de como que é. Mas assim, tanto que eles não estão fazendo o que a Holanda fez de abrir para turismo, né? Eles vão fazer uma coisa bem
bem restrita mesmo. Então, assim, é pra galera que quer, deve ter o consumo medicinal da maconha, mas pra quem quer consumir, como você falou, Henrique, de forma recreativa. E daí tem todo um limite. É bem pra quem quer, tipo, o cara que é maconheiro, que fica se drogando a semana inteira, pra ele não vai ser o suficiente. Ele vai, sei lá, eventualmente comprar de traficante, não vai acabar, mas vai enfraquecer o tráfico e provavelmente vai abrir um novo mercado. Isso provavelmente é o que eles estão pensando, né? Você vai ter fazendas que plantam e revendem, e daí você vai criar pro governo é bom. Se eu não me engano, a França pode ser um outro país, mas ela resolveu colocar drogas ilegais e prostituição no PIB. Por incrível que pareça, aumentou em quase 3% logo no primeiro, né? Tudo bem, teve a produção comum, mas de acordo com as pesquisas, ele só subiria, acho que 0,2% se não fossem incluídos esses novos produtos no mercado. Na contagem do PIB. Então, não legalizou, mas mostra o quanto que tem força. Sim. Exatamente. Isso é um outro ponto também, né? Assim, provavelmente o debate é barrado por muita gente, muito poderoso que não tem interesse nisso, porque vai continuar ganhando muito mais com a proibição, enfim, com a questão do tráfico. Exatamente. Mas tem a questão econômica, tipo, os Estados Unidos provavelmente estão olhando muito para isso, né? Vai começar a ter, com esses estados legalizando, vai ter produção econômica, você vai ter um giro. E passa também pela discussão de tamanho também territorial, né? Porque a gente está falando de um país como o nosso que é completamente dividido e setorizado e completamente... Geograficamente, né? O Brasil é país continental, então... O projeto que o Jean Willis tem na Câmara lá, que tá, claro, dificilmente vai ser aprovado logo no Brasil, porque, enfim, mas ele tem um projeto que é um projeto bem diferente do Uruguai, porque ele cria clubes. Então, tipo, você não é assim, vou consumir droga em qualquer lugar. Não, a maconha estaria restrita a determinados clubes que as pessoas formariam, né, assim, e daí elas formando esses clubes, elas têm lá um ponto. Então aí o governo tem como fiscalizar com muito mais facilidade, porque é sempre nesses clubes, nesses pontos específicos, entendeu? Então é uma saída. Cada país, de acordo com o seu tamanho, com a sua realidade, tem que encontrar uma forma diferente de lidar com esse problema. Mas a questão é, lidar com as drogas tem que ser encarado como um problema de uma questão de saúde pública e a palavra que eu uso aqui é encarar a droga, porque é justamente isso. É você não encarar esse objeto como uma coisa do demônio. Não, é uma coisa... Né? Sim, é uma coisa que precisa de controle, é algo que tem os prós e contras, tem várias questões, mas não é uma coisa que você pode negar, falar assim, não, esquece, né, do demônio. Não é assim. Every dog has his day. Amel? I told him it didn't make any sense clipping you when we had you working for us. He wouldn't listen. Got hot tonight. Not the broad, you know? Fucked up. You too, Mel. You fucked up. Tem um filme que a gente falando de drogas e tal, que é um filme que eu não podia deixar de citar aqui, né? Que é o Transpotting. É um dos filmes que eu mais gosto e eu acho que ele tem essa questão, ele aborda as drogas de uma forma, é óbvio, ele mostra todo o seu problema destrutivo, né? Ele coloca as drogas como uma força que vai ali destruindo, desmoronando aqueles jovens, e ao mesmo tempo ele mostra também que aqueles jovens, eles usam a droga ali naquele bairro de classe média lá da Inglaterra, da Escócia. Escócia, isso. E eles usam para meio que fugir da realidade deles, né? Do que é o cotidiano deles, assim. Então eles acabam utilizando as drogas, inclusive, por essa forma, essa fuga que a gente já comentou antes. E é um filme que
retrata muito bem isso, porque mostra justamente esses jovens até inconsequentes em algumas atitudes, que querem tentar viver a vida ao máximo, com essa sede de viver, com essa sede de experimentar as coisas no seu dia a dia e tal. Então eu acho que é um filme bem interessante que a gente não podia deixar de citar aqui. E aí, falando também, quando a gente comentou aqui do Poderoso Chefão, né, eu acho que a gente também tem que falar do Pulp Fiction, que é um filme que também tem essa conotação. Ele não é um filme totalmente voltado para a parte de drogas e tal, porque ele foca em 2 assassinos, né, que assim, vão fazer as suas cobranças, né, para um gangster, né? Mas sem dúvida, dentro daquele mundo ali, você tem as drogas que servem justamente como um tempero, uma forma de continuidade, né, daquela violência que ali envolve. Acho que o papel principal da Uma Thurman no filme, o determinante é essa questão das drogas, né? Exatamente. Que é quando ela passa mal e tudo mais. Exatamente. Ô Dani, tinha algum filme que você queira lembrar? Porque eu acho que você só trouxe polêmica. Eu trouxe mais polêmica. Não, mas eu lembrei do Kids, do Aos 13 lá, não sei se eu tô lembrando de mais um que valha tanto a pena, assim, mas eu acho que o legal é justamente isso, é ver esses filmes e pensar nisso tudo, assim, e ver as questões que estão sendo discutidas hoje e tudo mais. Eu acho que provavelmente vão fazer ainda bastante filme sobre isso agora, porque eu acho que o mundo todo tá vivendo, pelo menos o mundo ocidental, tá vivendo um debate sobre isso, já que estão legalizando, né, pelo menos a maconha nos Estados Unidos, em alguns pontos, etc. Então acho que logo vai ter esse assunto vai parar bastante no cinema. Inclusive o Trainspotting vai ter Trainspotting 2, né? Estão organizando com os mesmos atores, então provavelmente vai ser tipo com eles hoje mais velhos. Vai sair em 2016, se tudo der certo, vamos ver. Mas vamos ver como que o Danny Boyle, né, que é o diretor, vai lidar com isso, né? E como que ele vai fazer a continuação. O Faroeste Caboclo, um filme brasileiro, é um filme que bate bem nisso também, né? Na questão das drogas, ele passa por essa questão justamente porque ele é um mecanismo que faz com que o João Santo Cristo tente de alguma maneira crescer na vida, né? Porque ele não deixa de ser uma forma de trabalho também, de tentar ascensão social, né? A gente não entrou muito nisso, mas eu acho que essa discussão também é interessante, né? O Scarface também, né? Que ele chega como os refugiados de Cuba, né? Que foram libertos. Aí ele vai trabalhar num quiosquezinho lá de um cara. Aí que ele vai começando entrando nos mundos das drogas até ele virar um chefão do tráfico de cocaína, né? E isso entra ainda mais nessas polêmicas que eu tô falando, porque se você parar pra pensar, a partir do momento em que uma das principais formas que as pessoas da periferia, ou as pessoas pobres, as pessoas sem condições, têm de crescer na vida, de ganhar dinheiro, é por meio do tráfico. A partir do momento em que existe o tráfico, existe muita violência atrelada a ele, a sociedade acaba criando um mecanismo de fazer com que, eles não consigam mesmo subir na vida, entendeu? E que continue existindo essa desigualdade. Então esse é um outro tema que dá para se discutir e que é interessante de pensar também, né? Eu ia perguntar aqui, né, pro Eduardo, qual que é a sua opinião, Eduardo? Você acha que as drogas, elas têm alguma coisa de glamour por elas, assim? Elas passam por essa vertente, assim, um certo charme, uma certa fantasia, um certo, sabe, algo que te leva a um outro status, assim. Você acha que ela passa um pouco por isso, ela tem um certo charme por trás dela, não? Ela tem, sim, principalmente quando você trata de adolescente que precisa se assumir e mostrar a pessoa que ele realmente é, né? Então isso é um pouco complicado. Assim, o cara não quer ser o drogado, mas também quer ter um status dentro do grupo dele. Então ela ganha o glamour a partir do momento em que o grupo passa a aceitar a droga como alguma coisa boa. Isso vai depender de onde você está inserido.
qual é o grupo dominante onde você tá. E aí eu tenho um paralelo bacana para isso, mas não vem ao caso das drogas. Eu prefiro nem colocar aqui, que não tá bem longe desse grupo das drogas. Mas, por exemplo, quando a gente assiste O Lobo de Wall Street, por exemplo, eu sinto ali no filme uma certa glamorização das drogas, sabe? Porque não era só o fato do cara, tipo, ser malandro e vender, sei lá, ações de empresas quebradas, ou nesse sentido, né? Mas as drogas envolviam ele ali naquele mundo que passava por um mundo de glamour, de charme, porque ele estava sempre em festas, mulheres bonitas, iate, entendeu? A droga tinha tanto efeito quanto uma Ferrari, por exemplo. Na verdade eu vejo ele um pouco como um pouco próximo do mito do herói. O cara que fez tudo aquilo pelas pessoas, ele conseguiu em troca ter uma vida boa. Eu vejo muito mais um pouco da construção do personagem do que a questão da própria história dele. Você acha que é uma questão muito mais cinematográfica do que real. Cinematográfica, isso. Agora, tudo bem, é cinematográfica, mas existe um pouco disso, não existe? Eu acho que as drogas, elas representam esse poder também, né? O Henrique até comparou com a Ferrari. Poder. Tipo, eu posso usar a droga que eu quiser porque eu tenho dinheiro, eu posso usar a droga que eu quiser porque eu sou rico, milionário, eu posso, enfim, ficar muito louco nas festas, porque depois eu vou parar de usar, vou trabalhar, e é a forma como ele lidava, né, assim. Talvez a vida do cara seja, tipo, o cara seja tão rico, ele não tenha muito o que fazer, ele usa a droga pra extravasar, pra ele ir pra um outro mundo, porque às vezes o cara tem tudo, materialmente falando. A droga dá algo que não é palpável, assim, é algo na mente, né, um delírio, sei lá. Talvez por isso que muitos desses caras milionários façam festas regadas a muita droga, bebida e tudo mais. Já foi dito, inclusive, que, por exemplo, eu não lembro se Da Vinci ou, sei lá, Michelangelo, algum desses grandes pensadores ou inventores usavam algum tipo de substância química para, de alguma forma, organizar os seus pensamentos, né? Ou até materializar aquilo que eles imaginavam. Eu vejo, assim, muitos casos, assim, as drogas, elas estão muito relacionadas a grandes gênios, não todos, obviamente, mas a grandes gênios da ciência e grandes gênios das artes, né? Tem muito... Sim, enfim, o simples fato do artista ter uma cabeça mais aberta faz com que ele use, mas a droga, desde os primórdios da humanidade, as drogas, elas são usadas justamente para o ser humano pensar em outras coisas, encontrar novos limites para a mente e tudo mais, entendeu? E aí que é um dos pontos, assim, do tipo, é muito recente essa vilanização da droga, né? É coisa de poucos anos. Os grandes artistas, eles tinham um problema na parte, assim, se encontrar no meio do mundo. Sim. Eles eram um ponto fora da curva, então era difícil conviver com outras pessoas que não tinham, às vezes, a mesma capacidade deles. Então, a droga seria o que passaria a entender ele, entendeu? Seria a única coisa que eu entendia. Eu acho, inclusive, que toda essa questão que envolve as drogas e tal, eu acho que ela passa por essa coisa de ser uma coisa meio intangível, mas ao mesmo tempo ela tem essa glamorização, né? Ela passa um pouco por isso, e ela tem uma coisa um pouco de fantasia e de extravagância, algo que te leva para um plano diferente daquele que você tem de consciência. Então ela pode ser usada tanto para te tirar da realidade de uma forma muito mais brusca, e aí passa por tu tem uma depressão e eu quero usar porque eu não quero pensar naquilo, e isso envolve tanto o cigarro quanto o álcool ou qualquer outra coisa desse tipo, né? Que às vezes já é até legalizado, mas ela também passa
pela coisa do, sabe, um artifício, um mecanismo, uma ferramenta para que algumas pessoas possam tentar encontrar algo que não seja tangível, sabe? Eu tenho um bloqueio criativo, eu preciso criar alguma coisa ou desenvolver alguma coisa. Eu vou sair, eu vou pro bar, eu vou fumar, eu vou tentar encontrar mecanismos que me tirem um pouco dessa realidade palpável que eu tô aqui e que me levem para um outro plano diferente e que me ajude a encontrar outros mecanismos. E essa funcionalidade dela é charmosa, entendeu? Ela tem uma questão aí quase que fantasiosa, né? Até e tem muito a ver. Irreal. Ela abre portas para outros universos, né? E não deixa de ser charmoso isso, e entendeu? tem muito a ver com a quantidade, né? Uma coisa é o cara ficar muito loucão e fica muito louco, ele não, talvez nem lembre do que ele pensou, mas a droga em pequenas doses, aí sim ela tem essa coisa do charme. Então, sei lá, você pega alguns momentos da história em que pessoas muito ricas tinham o hábito de consumir o ópio, por exemplo, que acho que foi uma droga típica de, sei lá, século XVIII, XIX, não sei. Você tem justamente isso, tipo, eram pequenas doses para a pessoa ter algum tipo de relaxamento ou ver gnomos, que seja, né? Mas assim, ela era isso, entendeu? E é aí que entra todo o debate que eu fiz aí, né? Watch your side, man. Watch where the fuck you skating at. Watch where you walk, yo. What? What I said, yo. What? Forget it, be nothing. What? Whatever, yo, just forget it, alright? Yo, you wanna get fucked up, motherfucker? What? What's up then, man? What's up? Fuck you mean, what's up? What's up? Fuck you mean, what's up, man? What's up? Everybody was alive, you can't find no respect like the library instead, man. Everybody respect the dead. Love the friendly ghost. Tem um negócio bem legal, tem um vídeo que até vou colocar o link no post do podcast, que é uma entrevista que ocorreu na Globo News já faz um bom tempo, mas é muito interessante, porque são visões completamente diferentes das drogas, confrontadas e não tem muito tempo de debate. Então fica uma conversa que nem tem nexo, mas é muito louco, porque assim, a jornalista convidou lá uma professora da USP para falar sobre as drogas. Então ela achou que eles iam falar de temas do tipo, as jovens estão se drogando, né? E essa professora da USP coloca o debate num patamar muito mais para cima, né? Muito mais amplo. Ela começa a falar da questão do fato de as drogas estarem nas mãos do tráfico e fora do controle do Estado. E daí aí a jornalista não concorda e tem um momento que ela fala assim: você não tem medo dos seus filhos usarem drogas? E ela fala assim, essa professora fala assim: depende, ela fala assim, o que eu tenho medo é dos meus filhos cheirarem uma cocaína vendida por traficantes que tem pó de cal, e daí elas podem morrer com cocaína com pó de cal. Ela falou, eu não tenho medo de uma certa forma, ela não diz nessas palavras, é como se ela dissesse, eu não tenho medo se os meus filhos cheirarem uma cocaína que tem um controle, né, que tem um controle de produção. Entendeu? Mas claro, ela tem um posicionamento completamente diferente desse da jornalista. E é um vídeo interessante para as pessoas pensarem a respeito. Não estou dizendo que todo mundo tem que concordar ou achar que seria até ilusão demais achar que algum dia o Estado vai ter controle sobre a produção de cocaína. Mas é interessante para as pessoas pensarem assim, quem é o vilão, o que realmente faz mal nessa história toda. Muito bem, então esse vídeo vai estar aqui no post para você também ver e debater e ajudar, né, nessa discussão. Eduardo, você tem alguma consideração, alguma coisa que você queira falar? Porque a gente está chegando no final já do bate-papo. A última coisa que eu tenho para colocar é, de repente, assim, um pouco da discussão que a gente pode ter nessa questão de ampliar a mente, que tem no O Voo, onde o protagonista acaba salvando a vida das pessoas, é exatamente porque ele estava sobre o efeito de drogas e depois ele acaba sendo condenado pelo uso delas. Então, assim, o próprio filme ele é um pouco contraditório e é estranho, pelo menos eu fiquei com essa sensação no filme do quanto que eu queria que ele fosse inocentado, mas eu sabia que a cagada que ele tinha feito era tão grande que ao mesmo tempo eu queria a condenação dele. Exatamente. E olha só, né, cara, você pode falar assim, o cara salvou
várias vidas, com uma manobra totalmente ousada, mas ele é um cara que dirige avião bêbado. Tipo, é basicamente isso. Ele aí você põe fala, elas em risco sempre. Então, daí você fala, tá, o que é pior, né? O fato dele ter feito uma manobra que ele tava ali sobre efeito alcoólico e que talvez em sã consciência ele não faria, né? Não teria aquela atitude? Ou será que o fato dele dirigir um avião, conduzir um avião bêbado é pior, né? Então, assim, você tem essas duas vertentes. Muito bem colocado esse filme. Eu não lembrava dele para falar aqui, mas eu acho que é um filme que ele realmente traz essa discussão à toa. E, aliás, uma atuação belíssima do Denzel Washington. Vocês dois aqui tem mais alguma coisa para falar? Algum ponto? Não, eu prefiro nem falar mais depois disso. O Dani já foi muito polêmico hoje. Vou ficar... Talvez o único filme que a gente não comentou muito, eu podia só deixar aí pra quem quiser procurar, que também é dos efeitos das drogas na pessoa, é aquele Eu, Christine F. Christiane F, né? Christiane F, é verdade. Tem vários títulos, tem um... Não sei, eu acho que o nome, sei lá, oficial em português, não sei, ou em alguns lançamentos, foi Eu, Christiane F, drogada e prostituída, umas coisas assim, 13 anos, drogada, prostituída, tem um nome meio grande, assim. Que é um dos filmes que a gente tinha falado do Trainspotting, que também, esse filme também se passa na Europa, né? Porque a maioria que a gente falou é tudo filme americano. Ele é a história real de uma alemã, né? Na Alemanha. Acho a história real de uma mulher na Alemanha que depois de passar por tudo isso, ela contou a história dela. Bom, já que você falou sobre essa questão de filmes americanos, nas questões das cinebiografias, tem um filme francês chamado My Way, que aborda também essa questão das drogas no artista. É um filme bacana para conferir. Claro que questão de ser um filme francês, nem todo mundo vai gostar, mas é um filme que dá pra assistir numa boa. E tem o Aliá, que é um cara que tem o sonho de abrir um restaurante em outro país e que ele acaba abrindo esse restaurante com dinheiro de um cara que era traficante. Claro que tem aquele final clássico de filme francês onde o filme simplesmente acaba, entendeu? Acaba do nada, é nesse sentido que teve o final, acabou. Mas ele acaba como se não tivesse final, né? Como que é o nome desse? Aliá, e o outro é My Way. Ah, tá. My Way é um mito além da música que conta a história de Claude François. Ah, legal. É isso aí, é mais um filme pra ficar aqui na lista e que você vai poder ver também aqui, né? Na lista que vai estar dos filmes que a gente citou dentro desse post do podcast. Então é só você acessar e conseguir ver toda essa lista. Eu acho que a gente passou um pouco pelo ambiente dos filmes, discutimos também essa parte do ambiente assim, real, né? O que as drogas englobam também. É óbvio que a discussão não pode ficar restrita a 1h30, 2 horas de podcast. Ela precisa expandir isso, ela precisa chegar às casas das pessoas. Essa discussão ela precisa ser evoluída, justamente porque a gente precisa chegar a um consenso, ou a gente precisa chegar numa ideia melhor do que a gente pode fazer dentro desse ambiente. Então é muito importante que a história, que toda essa história envolvendo as drogas e tal, elas sejam bem pensadas. Obviamente que a gente vai sempre ter algum filme que vai passar por alguma coisa de droga, seja o álcool, seja o cigarro, seja a cocaína, o crack, enfim, a gente tem vários filmes desse tipo e a gente não citou nem 1/3 deles aqui, porque é muito filme, mas eu acho que alguns foram bem representados. Então, se você quiser ver um pouco mais sobre isso dentro dos cinemas, tá aí uma lista muito boa para você entender um pouco melhor e tal, e ver o que esses filmes trazem de interessante, quais são as discussões que ele propõe, né? Então acho muito legal, é uma discussão muito válida e que com certeza vai percorrer durante muito, muito tempo.
trees and marmalade skies. Somebody called you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Chegando ao final de mais um podcast Cinemação número 111, 111. É o que é? 3 palitinhos na lagoa, é isso? É praticamente grades de uma prisão, né? Nossa, o Daniel, que é o maconheiro do grupo. E eu que sou traficante. E você fica no alto do morro. É, ainda bem que a gente não vai ser preso, bom né? Advogado. O Rafa não vai ser preso. É isso aí. Então, chegando ao final de mais um podcast, gostaria aqui de agradecer a participação do Eduardo Couto aí, nosso convidado de hoje. Muito obrigado pela sua presença aqui, viu, Eduardo? Foi muito boa mesmo. E queria que você deixasse de novo aí qual que é o endereço que a galera pode ir lá para escutar o podcast de vocês. Bom, pode ir lá no radioesporteclube.com. Lembrando que aí a gente vai estar com um site novo em novembro, a gente está tendo período de ato aí. Você pode também me seguir lá no Twitter, no @EduardoCoutoRJ. O @EduardoCoutoRJ. Legal. Então, muito obrigado, viu, pela sua presença. Obrigado a vocês por deixarem aí participar. Espero voltar sempre aí. Com certeza, já tá com cartinha aqui. O Henrique já fez o crachá. Fácil. Henrique e Dani, muito obrigado pela presença de vocês também aqui no podcast 3 palitinhos na lagoa. Valeu, Rafa, valeu, Dani, valeu, Eduardo. Logo mais você tá num próximo podcast aí. Isso aí, valeu, Rafa, valeu, Henrique, valeu, Eduardo. E, como diz a frase famosa da Rita Lee, diga não às drogas, mas seja educado. Diga não, obrigado. Ótima frase, né? Pra acabar o podcast. O podcast Cinemação número 111 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Ação. Mas é verdade, gente. É verdade. Exatamente. Vai todo mundo achar que eu sou um maconheiro depois do podcast. Mas tudo bem. Não, já acham. Deixa eu comentar. Pior, que vão achar que você é um maconheiro e que eu sou traficante. Você é o traficante, você me dá as pílulas. Só que você me dá pílulas, você não dá negócio que é pior do que a maconha. Mas, viu, deixa eu falar um negócio. Ele dá de graça pra você ficar viciado, daí ele vai começar a vender. É isso mesmo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.